Eu escolhi esse hino porque fala, salvo por ele eu sou. Inclusive, ele usa, a vida nova me deu para sempre, já salvo sou. Alguém cantando assim, hoje, se eu sair lá fora na rua e começar a falar para as pessoas, eu já sou salvo, a vida nova me deu para sempre, Deus, e eu já sou salvo. Eu tenho quase que certeza que a grande maioria, se não todos, falarão que eu sou presunçoso. Como você está dizendo que você é salvo? Como você pode garantir que você tem a vida eterna para sempre? Como você pode me dizer, salvo sou pelo poder de Deus? Quem me dá essa autoridade de falar isso? O Evangelho, a palavra Evangelho, que significa as boas notícias de Deus para com os homens, é pregado no mundo afora, hoje, de diversas formas, por diversas denominações, diversas religiões. Porém, o Evangelho é um só, não é outro. O Evangelho é Deus anunciando aos homens as boas novas. Não é os homens dizendo para Deus o que eles são para Deus, ou o que eles querem ser para Deus, ou dando a Deus as maneiras pelas quais o homem vai ser salvo. Não é o homem que dita isso. Mas é curioso notar que no mundo a ideia corrente é essa. O que você pode fazer para Deus para que Ele te aceite? Então a pergunta que eu faço aqui esta noite, a começar a falar do Evangelho, é: o que cada um de nós pode fazer aqui esta noite para que saia daqui dizendo eu sou salvo? Se não é ainda salvo, o que você pode fazer para Deus? O que Ele pode aceitar de você para que você possa chegar à sua presença e dizer, já sou salvo, a vida nova Ele me deu para sempre, já salvo sou. O que você pode fazer hoje para Deus para que Ele te aceite? A autoridade daquilo que eu vou falar não está em mim mesmo, não está em algum livro de procedimentos que a minha religião tenha, ou seja, o meu livro de credos, não está num grupo de regras ou leis que devam ser seguidas por aqueles que pertencem a esse grupo meu, mas está numa autoridade que foi deixada no mundo pelo próprio Deus, a sua própria palavra. Se tudo o que for dito aqui, esta noite, for visto como vindo da palavra de Deus, com a autoridade de Deus, fica muito mais fácil nós entendermos o que Deus quer de nós para que sejamos salvos. Essa pergunta veio há muito tempo atrás, há vários séculos atrás. Essa pergunta veio ao apóstolo Paulo por um carcereiro e falou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E esta noite, se tem alguém aqui, sentado aqui esta noite, ouvindo desse evangelho, que ainda tem essa pergunta no coração, que devo eu fazer para ser salvo? É um ótimo começo, porque salvação é alguma coisa que se sente a necessidade quando se sente perdido. Não é assim? Você já viu alguém pedindo por socorro se não se sentir em perigo? Ninguém. Ninguém pede por socorro para ser salvo numa piscina quando não está se afogando. Mas se ele se sente em perigo, seus pés não tocam o fundo da piscina, ele já está cansado, ele afunda e sobe, afunda. O que ele faz? Ele começa a pedir por socorro, ele quer ser salvo. Então a salvação, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é trazer salvação ao homem, começa primeiro pelo homem reconhecendo que ele é perdido.
e que ele necessita de salvação. Então, esta noite aqui, se tem alguém aqui que se acha em perigo, que precisa de salvação, porque ainda não tem a Jesus Cristo como seu Salvador, preste bem atenção no que vai ser lido. Primeiro, todos nós, todos, sem exceção, pecamos. Todos. Nós temos que partir do princípio de que não há ninguém justo. Nenhum sequer. Não há nenhum. Todos pecaram, diz a palavra de Deus. Sem exceção. Ora, todos pecaram e nós sabemos que Deus não pode conviver com o pecado. Não pode coexistir Deus e o mal ao mesmo tempo. São antagonistas as coisas. Então, se nós somos pecadores, não podemos estar na presença de Deus. E foi exatamente isso que tirou o homem da presença de Deus. Quantas e quantas vezes ouço os incrédulos, as pessoas no mundo dizendo: Deus, se Deus existisse, por que o mundo está assim? Ele não existe, porque se existisse, como é que pode ter tanta miséria, tanta pobreza? Deus abandonou o mundo se ele existe. Não, Deus não abandonou nunca. O homem abandonou a Deus e está nesse estado porque ele rejeitou a Deus. E se o mundo hoje é isso que nós vemos, é por causa do homem, não é por causa de Deus. Deus está pronto para salvar. Deus está pronto para pegar o homem, tirar dessa situação de condenado, para trazer para a sua luz, para trazer para o seu amor, para junto de si. Então, não é o homem que escolhe como chegar a Deus, porque ele já escolheu, ele quis ficar longe de Deus. Ele escolheu ser inimigo de Deus. Essa escolha já foi feita, você não tem mais escolha. Você já está perdido. Puxa, mas que pregação, então eu vou sair daqui arrasado. Eu vim aqui para ouvir boas novas e o cara estava falando que eu estou perdido, que eu estou arrasado, que eu não tenho jeito de chegar até Deus, que eu não posso ficar perto de Deus. Mas é por isso que chama boas novas, boas notícias. Porque é Deus dizendo para nós agora: eu quero te salvar. Você está perdido, mas eu quero trazer salvação para você. E como Deus faz isso? Vamos ler em Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Estando nós mortos, esse é o que eu estava falando, é o ponto de partida. Estando nós mortos em ofensas e pecados. Essa é a nossa situação sem Deus. Essa é a nossa situação que naturalmente somos, como diz aqui, filhos da desobediência, por natureza, filhos da ira. Como é fluente no mundo e muito frequente ouvirmos
somos todos filhos de Deus. Isso vai completamente contra a palavra de Deus. Porque o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, a não ser que eu esteja lendo errado, e se tiver alguma outra interpretação para dizer aqui, éramos por natureza filhos da ira, não somos filhos de Deus. Por natureza, somos filhos da ira. A ira contra o pecado. A ira de Deus contra o pecado. Porque todos nós pecamos. Na nossa desobediência, e isso fica bem claro aqui, não é que nós nos tornamos pecadores quando cometemos a nossa primeira transgressão aqui nesse mundo. Ou seja, aquele nenenzinho que estava agora mesmo chorando ali, ele é inocente, ele tem pouca idade. Será que ele é um pecador ou não? Será que ele vai ser pecador quando ele fizer a primeira malcriação aos seus pais, ou a primeira desobediência, ou o primeiro erro, ele vai ser um pecador? Não. Ele já nasceu pecador. É natureza. Porque o primeiro homem, Adão, pecou. E todos pecaram. A morte veio pela desobediência de um homem. Por isso todos morreram. Por isso todos morreram. E assim, Deus vendo que pela desobediência de um homem veio a morte, qual é a primeira atitude de Deus para com isso? Vocês se recordam, lendo em Gênesis, a primeira coisa que Deus fala depois que Adão transgrediu? Adão, onde estás? É Deus que procura, não o homem. Onde estava Adão? Escondido. Ou você pensa que você vai procurar a Deus no seu estado natural? Não vai, não. Porque o homem não quer a Deus. Mas Deus quer o homem. Pecador, como ele é. Para salvá-lo. Para tirá-lo desse estado de pecador, perdido, e levá-lo para uma posição de filhos agora. Da luz, não da ira. Esse evangelho ele anunciou porque, amando Deus o mundo desse modo, ele só tinha um meio de salvar o homem. Esse meio era por intermédio do seu próprio Filho. Jesus Cristo veio a este mundo, se fez carne, andou neste mundo aqui como homem, porém sem pecado. E o que eu estou dizendo aqui não é que ele poderia ter pecado. Não, ele veio ao mundo sem pecado. Ele veio não da natureza do homem, mas natureza divina, porque ele nasceu da concepção imaculada de uma mulher. Deus mesmo interveio nesse nascimento. Portanto, ele era um homem, sim, mas sem relação com o pecado. O único que podia ir lá e oferecer alguma coisa para Deus que fosse assim. Porque nós não tínhamos nada para oferecer. Porque as nossas mãos estavam manchadas e contaminadas com o pecado. Se nós lemos no Antigo Testamento, em algumas passagens nos mostram, por exemplo, em Samuel, 1 Samuel 15, quando Saul é enviado a destruir os amalequitas, e Samuel fala, vai lá e destrói, ele salva para si mesmo o rei, e o povo salva o melhor do gado, do rebanho, para sacrificar a Deus. E quando Samuel chega e fala, Saul, fizeste o que eu pedi? Ah, cumpri cabalmente a tua ordem. E o que são esses ruídos que eu ouço do balido das ovelhas? Ah, não, isso daí o povo salvou do melhor para Deus. Qual a resposta de Samuel? É interessante ler. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 15. Logicamente, esse trecho também tem aplicação para a mortificação da carne e suas obras, mas eu queria aplicar aqui o Evangelho, porque isso é uma verdade irrevogável de Deus.
capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22. Porém Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus não tem prazer nos sacrifícios dos homens. Alguns povos chegaram a sacrificar seus próprios filhos. Davam seus próprios filhos e matavam seus próprios filhos como sacrifício a Deus. Coisa bárbara. Alguém pode imaginar aqui eu pegar um filho meu e sacrificar para conseguir paz com Deus? Bem, é uma coisa bárbara. É uma coisa terrível. Porque é um sacrifício sem valor nenhum. Porque se eu sacrificasse ainda o meu filho, pegasse o William, fosse lá e sacrificasse ele, todavia, não serviria de nada. Ele morreria, eu continuaria nos meus pecados, porque não é sacrifício que Deus quer. Era necessário um sacrifício perfeito, não imperfeito. Qual seria a imperfeição de eu sacrificar meu próprio filho? É que eu também, contaminado com o pecado, vou levantar as mãos desse sacrifício como? Elas estão manchadas de sangue, de culpa. E meu filho também, que nasceu de mim, também tem a mesma culpa. Como é que vai servir de sacrifício? Por isso Deus sabia que o único modo de mostrar ao homem o seu estado de total incapacidade era enviando o seu único filho. Por quê? Porque o que para nós era uma barbaridade sacrificar um filho, para Deus era a solução de todo o problema. Porque o Senhor Jesus, sem relação com o pecado, se entregou derramando o seu sangue para que, por intermédio da sua obediência ao Pai, ganhasse a vida eterna, ressuscitando entre os mortos. E assim, a desobediência de um homem trouxe o pecado para o mundo e a morte, e pela morte veio para todos. A obediência de Jesus Cristo, trouxe salvação a todos os homens. Isso é que Deus estipulou. Isso é o que Deus programou para o homem ser salvo. Isso é a justiça de Deus, não a nossa justiça. Está Deus interessado nos nossos sacrifícios? Está Deus interessado em que você faça alguma coisa por Ele para ser salvo? Pede Deus alguma coisa de nós aqui? Vamos abrir as carteiras. Quem dá mais aí ganha a salvação. Vamos aqui fazer caridade. Vamos sair aqui e fazer boas obras lá fora, construir as coisas, ajudar os pobres. Eu pergunto, de tudo isso que o homem pode enumerar como um caminho para chegar até Deus, está Deus interessado nisso? Não. O único interesse de Deus para com o homem é que ele venha a crer naquilo que Deus estipulou como a verdade para ser crida. Por quê? Porque Adão desobedeceu uma ordem de Deus simples. Mas o seu filho teve que obedecer uma ordem tremendamente complexa, porque nós não podemos penetrar no que significou Deus mesmo, em carne aqui na terra, passar por um juízo. Uma obra totalmente estranha para Deus. Ele passar pela morte, ele, o Senhor Jesus, entrar na morte, e Deus, vendo seu filho, naquele momento na cruz, virar o rosto. Porque ele estava naquele momento levando o juízo que nós merecíamos. Que juízo é esse? A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Qual sangue eu posso derramar? Os sacrifícios aqui, Deus não aceita nenhum de animal. O meu próprio, como eu posso entregar minha vida para ganhar minha vida? Não tem jeito. Eu mesmo entregar minha própria vida não dá. Porque eu tenho que pagar pelo meu pecado. O único modo era o sangue de um inocente ser derramado em meu lugar. E isso Deus providenciou.
entregando seu único Filho, Jesus Cristo, por intermédio de quem nós, hoje, por simples fé, crendo no que Deus diz na sua palavra, recebendo esse evangelho da nossa salvação e crendo nele, podemos ser salvos. O que Deus quer de nós para que sejamos salvos? Foi a resposta que Paulo deu àquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Hoje é a mesma verdade que permanece. Não existe outro evangelho. Em qualquer lugar do mundo, onde alguém perguntar como eu faço para ser salvo, a resposta tem que ser essa: crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas o homem gosta de se justificar, né? O homem gosta de querer fazer a sua obra. Ele fala, mas é tão simples assim? Não é possível, tem que fazer alguma coisa. Olha, eu peço a vocês que atentem bem para uma coisa. Nós já fizemos essa coisa. Nós desobedecemos. Quando que eu desobedeci? Lá em Adão. Cada um de nós aqui desobedeceu lá em Adão. Muitos vão dizer, mas espera aí, eu não estava lá. Como é que você pode ser responsável pela falha de um homem que é o meu antepassado de quantas gerações? Nossa, isso nem dá para contar. É geração, se eu for até chegar em Adão. Mas é exatamente assim. É exatamente assim a coisa. Muitos podem falar, mas Deus não faria isso. Porque um pecou, agora todas as gerações que vêm dele vão ser penalizadas por isso? Não. Não é Deus que fez isso. O homem fez isso. O que Deus fez foi, pela obediência de um agora, todos podem ser salvos. Você quer ser salvo? Crê em Jesus. É esse o caminho. Você quer obedecer? Obedece ao evangelho da sua salvação. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. E se você crê, você é salvo. Sem obra? Sem obra. Sem fazer nada? Nada. Absolutamente nada. Deus não pede de você absolutamente nada das suas posses, das suas devoções, da sua fazenda, do seu dinheiro, de tudo que você possa ter, que pensa que tem. Deus não pede nada disso. O que Ele quer de você é apenas uma coisa. Se entregue. Justifique a Deus. A palavra, eu estava procurando esse versículo em Lucas, o irmão passou para mim um pouquinho antes da reunião, Lucas capítulo 7, que na nossa versão corrigida está escrito justificar a Deus. Capítulo 7 de Lucas, versículo 29. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Ou deram razão para o que Deus estava fazendo. Ou aceitaram aquilo que Deus estava fazendo. Nós temos apenas que entender que o Evangelho, ou as boas novas de Deus para conosco é essa. De que Ele preparou um caminho de salvação para nós. Esse caminho é Jesus Cristo. O que de Jesus Cristo? A vida que Ele levou exemplar aqui na Terra, eu tenho que seguir igual a vida dele? Tentar ser o mais próximo igual a de Jesus? É isso que me salva? Nem isso. Nem isso. É crer que Ele morreu naquela cruz, no seu lugar. É crer que Ele derramou o seu sangue precioso para você, para que por esse sangue você pudesse ser limpo e desculpado de todas as suas dívidas. Morreu entregando o seu espírito, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E aquele que durante 3 horas de trevas sofreu todo o juízo concentrado de Deus, que era para todos os homens, caiu sobre ele. Agora, após 3 dias, ele sai vitorioso, vencendo a morte. Olha, se a morte entrou pela desobediência de um, a vitória sobre a morte veio pela obediência de um.
Por isso que todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador é salvo. E pode dizer, eu sou salvo, porque não é você, o seu mérito, mas apenas Deus. Apenas Deus fez tudo por nós. E isso justifica a Deus, glorifica a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele é o que quer nos abençoar, quer nos dar vida eterna e nos quer para junto de si. Qual é a sua posição? O que você faz de tudo isso que você ouviu hoje à noite aqui? Vai sair daqui podendo cantar como nós cantamos, salvo sou? A vida eterna, a vida nova, eu tenho agora já? Ou você vai falar assim, eu deixo para depois? Eu vou pensar mais tarde nisso aí. Talvez vou viver um pouco mais a minha vida. Sou jovem ainda, uns podem dizer. Eu tenho muito pela frente ainda. Estou lá com meus 18 anos, 19 anos, sei lá, a idade que seja, que acha. Eu estou com 58, eu acho que tem muito para viver ainda. Eu poderia estar pensando, se eu não fosse salvo, eu ainda vou, eu tenho algum tempo de vida. Por engano. Salvação é uma coisa para agora. O momento exato de se ser salvo é hoje. É hoje. Não é para depois. Muitos de nós sempre têm um péssimo costume de deixar para mais tarde as coisas. Né? Agora não estou muito disposto. Hoje é o dia sobremodo excelente. Hoje é o dia da salvação. Deus providenciou para todos nós um modo de sair desse estado de perdido, trevas, desobediência, para sermos filhos, estarmos na luz, no seu amor, em Cristo Jesus. Não mais em Adão. Se você veio falar para mim, mas que culpa eu tinha de estar em Adão, ele fazendo aquelas coisas? Bom, eu digo agora, se você crê em Jesus Cristo, você vai estar em Cristo. E quando ele estava lá na cruz, era para você. Ora, se Adão estava no Éden desobedecendo e você teve que arcar com as consequências, agora Deus está anunciando que o seu filho, naquela cruz, obedeceu até a morte e morte de cruz, para que você hoje possa gozar da vida. Assim, então, podemos ter vida e podemos anunciar que temos. Não precisamos ter medo de falar isso aí, não, porque Deus anuncia isso. Mais claro do que a luz. Evidente e aberto a todo que queira ouvir. Não resista a esse evangelho. Não resista à verdade de Deus, porque Ele enviou seu único filho a esse mundo para morrer por pecadores, o que todos nós somos. Assim, o meu pedido essa noite aqui é que ninguém saia daqui sem ter esse problema resolvido. Que é um problema sério. Você entende que é um problema sério ser perdido, estar perdido, longe de Deus, sem esperança, sem nada? É um problema muito sério. Porque hoje Deus está em graça agindo com o homem. Nós lemos aqui no nosso trecho em Efésios que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então nós estamos num período em que Deus está agindo em graça para conosco. O que significa isso? Deus está gratuitamente dando a nós aquilo que nós não merecemos. Deus está agindo em graça e em misericórdia. O que é misericórdia de Deus? É Deus não dando para nós o que nós merecemos, que é o juízo. Ao contrário, Ele fez cair todo esse juízo em seu Filho Jesus, para que nós agora pudéssemos ter vida e vida eterna em Cristo Jesus. Então eu cantei aqui, salvo por Ele eu sou, já sou salvo, já tenho a vida nova. Onde está essa vida? Está agora sentado à direita de Deus, lá nos céus, Cristo Jesus. A vida que eu tenho
está lá em Cristo Jesus. E a minha esperança é que a qualquer momento ele venha de lá para me levar daqui. Como que eu posso ter certeza que ele voltará para me buscar? Vamos voltar lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse versículo, Paulo está falando aos cristãos de Éfeso e dizendo deles que eles estão em Cristo, em quem também vós estáis, em Cristo. Mas eles estão em Cristo depois de alguma coisa que aconteceu aqui. Eles não nasceram em Cristo, do berço. Eles estão em Cristo depois de ter ouvido a palavra da verdade, as boas novas da salvação, da vossa salvação. E nós sabemos, todo domingo à noite, aqui em Limeira, no salão lá é pregado o Evangelho. Durante mais de 30 anos, nós temos pregado o Evangelho. E sempre vem pessoas, sentam lá no fundo, ouvem o Evangelho, levantam, vão embora e não aparecem mais. Alguns vêm, ficam vários meses vindo tal, e vão embora e não se vê mais. Quantas e quantas pessoas vêm e ouvem o Evangelho? Mas aqui a palavra de Deus não está dizendo que o suficiente é ouvir. É necessário mais uma coisa. Ele fala que eles estão em Cristo porque depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação deles, e tendo também crido. O que Deus quer de você não é só que ouça o evangelho. Digo aqui de passagem, é outra prática muito comum no mundo. Eu vou lá ouvir o evangelho para ficar bem melhor, porque eu estou meio atribuladão. Eu sento lá, ouço o evangelho, palavras bonitas, levanto e estou refeito para sair e continuar a minha jornada nesse mundo, praticando as coisas que eu gosto de praticar, que é as vontades da minha própria carne, a satisfação dos meus prazeres. Mas Deus não está requerendo o homem ouvir o evangelho. Ele está querendo uma coisa a mais. Crer no evangelho da sua salvação. Por que eu falo da sua? Porque aqui ele está falando de um modo geral de vós estáis em Cristo, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Porque a salvação é uma coisa individual. Já foi dito uma vez que Deus tem filhos, mas não tem netos. Deus não salva por hereditariedade. Deus não salva grupos de pessoas. Ele salva indivíduos. É responsabilidade única e exclusivamente sua crer no seu evangelho. No evangelho da sua salvação. Cada um aqui tem que ouvir esse evangelho e crer. Não é só ouvir e achar que um pouquinho de palavra bonita já dá um ânimo, já dá para continuar fazendo as mesmas práticas. Não. É crer naquilo que Deus está dizendo como sendo seu. Se apropriar dessa verdade para você. Tomar ela com todas as forças e falar, isso é para mim. Jesus morreu por mim. E eu creio e justifico a Deus que fez isso por mim. Esse é o seu evangelho que você tem que ouvir, é o que você tem que crer. Ora, tendo ouvido e tendo crido, aconteceu uma coisa aqui que caracteriza o que é um cristão aqui na Terra. Muitos perguntam para mim, mas o que é cristão? O que é ser cristão? É ir numa igreja todo domingo? É se filiar a uma denominação, uma igreja qualquer? Como diz muitas vezes, eu pego folhetinhos pela rua e falo assim, agora que você leu esse folheto, procure a igreja mais próxima de você, onde Cristo é tal, e a Bíblia. É isso que Deus ensina aqui? Não. Na realidade, quando uma pessoa crê, ela é selada com o Espírito Santo, isso o torna um cristão.
O que é um cristão? Cristão é um homem que, tendo ouvido o evangelho da sua salvação, creu nele e foi selado com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Cristo, esse é dele. Quem não tem, não é. Não é cristão. Por isso nós estávamos falando hoje à tarde aqui de cristãos professos. São aqueles que vêm, ouvem, acham bonito, participam um pouco e tal, mas nunca creu, nunca aceitou o negócio como para ele. Ah, é um negócio legal, bom de ficar, socialmente muito bom, conhece pessoas novas, faz amizades, talvez até a chance de um empreguinho ali, se alguém pode me empregar se eu estou desempregado, ou a chance de eu tirar uma graninha aqui ou ali. Não. O evangelho é uma coisa que você tem que tratar entre você e Deus. Não é grupo. Não é você ser bem aceito numa comunidade de pessoas que têm bons ideais. Não é isso. É crer que você é um pecador perdido e que Deus tem uma solução para você. Jesus Cristo, seu Filho. Assim, volto a dizer, acerte a sua situação para com Deus hoje à noite. Creia em Jesus como seu Salvador e tenha certeza, se você crer com o seu coração e com a sua boca você confessar, você é salvo. Você pode dizer, eu sou salvo. Qual sacrifício você fez aí? Absolutamente nenhum. Você não fez nenhum sacrifício. Deus providenciou um sacrifício para você. Apresentar para Ele e dizer, olha, eis o sacrifício que me torna apto a estar à tua presença. Qual sacrifício é esse? Jesus Cristo morreu por mim na cruz. E todo aquele que crê será salvo. É salvo. Assim, salvação é uma coisa que parte de Deus e alcança o homem, que não quer a Deus e é inimigo de Deus. O que é isso? Você está dizendo que Deus me chamou quando eu era inimigo? Vamos lá, Romanos capítulo 5. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Assim, um cristão é alguém que foi salvo, está sendo salvo e será salvo. O que eu quis dizer com isso? Estando em meus pecados, Deus comunicou a mim, por intermédio de sua palavra, me vivificou, e eu ouvi o Evangelho, criei nesse Evangelho e fui salvo. Fui salvo da ira vindoura. Eu já não passo por juízo. Estou sendo salvo porque dia a dia agora Deus cuida de mim. Já não sou mais eu que tenho que tomar cuidado de mim. Deus cuida de mim como seu filho. Quantos perigos Ele nos cuida, a cada dia Ele nos provê as nossas necessidades. E serei salvo porque não passarei por tribulação nenhuma. Serei arrebatado daqui antes que o mundo entre no pior caos que ele já viu, jamais verá também. Então, se você quer ter essa posição de cantar junto comigo, já salvo sou, una-se a nós a esse canto, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador. Aceitando um sacrifício que Deus mesmo providenciou para nós apresentarmos para Ele. Não é nossa escolha. Nunca foi e nunca será. É Deus que nos escolheu. Você tem que aceitar apenas e crer. Que bom ser escolhido por alguém que é nada mais, nada menos do que o nosso Deus
perfeito, Criador de todas as coisas, que saiu para buscar e salvar o pecador e encontrou só pecadores e ama a todos e quer que todos venham ao arrependimento. Assim, eu clamo aqui esta noite, cada um, no fundo do seu coração, julgue o que você tem feito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para você. A sua esperança e obediência a Ele? Ou você continua ainda tentando fazer alguma coisa para se satisfazer a si próprio, ou tentando fazer alguma coisa para tentar agradar a Deus? Convoco você que pensa assim ainda, esqueça tudo isso. Abandone as suas tentativas e entregue-se plenamente a Deus. Ele está pronto para te salvar. Basta crer. Assim, o que o homem quer de nós? O que Deus quer dos homens, aliás? O que Deus está procurando em nós? Apenas fé. Fé no quê? Em qualquer coisa? Qualquer fé ajuda? Não. Fé naquilo que Deus mesmo programou para que sejamos salvos, por intermédio de quem nós podemos. Assim, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual interessa que nós sejamos salvos, senão o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora nós, reunidos aqui, ouvindo esse Evangelho, podemos, com gratidão de coração, cantar: já salvo sou, porque Ele me salvou. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e que possa haver aqui essa noite corações sinceros de arrependimento, se ainda não fizeram, e alegria de ouvir mais uma vez as boas novas que Deus tem para com o homem. Deus está pronto para salvar e o homem está prontinho para receber essa salvação. Basta crer. Vamos dar graças?